Imagine acordar no ano de 1348. Você não é um nobre. Você não é nem mesmo um comerciante rico. Você é um aldeão comum, talvez um tanoeiro ou um padeiro. E a morte negra está varrendo a Europa como um incêndio em palha seca. O ar da sua cabana cheira a vinagre, ervas queimadas que deveriam purificar o ambiente e algo mais, algo adocicado, metálico e podre que você não consegue identificar. Sua cabeça dói. Você se sente terrivelmente fraco, febril, mas ao mesmo tempo com um frio que parece vir dos seus ossos. Na noite anterior, você viu seu vizinho, um homem robusto, ser carregado para fora de casa em uma tábua. Ele estava rígido, os olhos abertos, mas sem vida. Ou pelo menos, assim parecia. Esta manhã, sua esposa jura que ouviu gritos vindos do cemitério da igreja, abafados pela chuva. Acha que seus medos modernos são ruins? Será que você sobreviveria a um único dia aqui, onde a linha entre a vida e a morte é tão fina quanto um fio de teia de aranha molhada? Então, já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você não está morto. Você tem quase certeza disso. Mas você não consegue se mover. Você está deitado de costas em uma superfície de madeira áspera. O cheiro de serragem de pinho fresco e mofo invade seu nariz, tão forte que faz seus olhos lacrimejarem. Você tenta abrir os olhos. O esforço é monumental, como se pesos de chumbo estivessem sobre suas pálpebras. Elas parecem seladas com cera de abelha. Você força e consegue uma pequena fresta. Escuridão. Não a escuridão do seu quarto à noite, mas uma escuridão total, pesada, opressiva. Uma escuridão que parece ter peso. O ar é viciado, espesso e úmido. Você sente a madeira áspera contra suas bochechas, ao longo de seus braços e roçando seus pés. Você está vestido com uma mortalha de linho barato, um tecido grosso que coça e gruda desconfortavelmente na sua pele fria e suada. Você tenta chamar, você tenta gritar o nome da sua esposa. O som que sai da sua garganta é um chiado abafado, um rumpf patético que mal reverbera no espaço confinado. E então, você ouve um som abafado, mas terrivelmente claro, vindo de cima. O tud rítmico de terra pesada e úmida caindo sobre a madeira, bem acima do seu rosto. Este é o medo. Não é o medo dos mortos que rastejam para fora de seus túmulos. É o medo de não estar morto. Na sua era, a tafofobia, o pavor profundo e paralisante de ser enterrado vivo, não é uma fantasia de horror gótico. É uma preocupação logística muito real. Você tenta desesperadamente lembrar como chegou aqui. Foi a febre? Foi a doença do suor que levou seu tio em menos de um dia? Ou talvez não tenha sido nada disso. Talvez você apenas tenha caído na rua, seu corpo de repente rígido como uma estátua de igreja, sua respiração tão superficial, tão lenta, que nem mesmo um espelho polido colocado sob seu nariz teria embaçado. É o que os médicos eruditos, lendo textos antigos, chamam de catalepsia. Um sono profundo, uma animação suspensa que imita a morte com uma precisão aterrorizante e impecável. Na Idade Média, a ciência médica é, para ser gentil, rudimentar. É uma mistura caótica de teorias humorais de Galeno, superstição local, fé religiosa e observações muito básicas. Um médico, se você tiver a sorte de ver um antes de ser declarado morto, pode fazer o diagnóstico final simplesmente porque você está frio ao toque e não responde quando ele grita em seu ouvido. Não existem estetoscópios para ouvir o bater fraco do seu coração. Não existem monitores cardíacos ou testes de ondas cerebrais. Há apenas o toque frio dos dedos de alguém contra seu pescoço, procurando um pulso que pode estar fraco demais para ser sentido.
Ou, mais provavelmente, é apenas a sua família, chorando, que decide que você se foi. O som da terra parou. Um silêncio pesado preenche sua caixa de madeira. Mas agora há outro som. O gotejar lento e constante de água em algum lugar próximo. Ploc, ploc, ploc. O som da chuva lá de cima, filtrando pela terra recém-movida. E o cheiro. Oh, o cheiro está piorando. Não é mais apenas mofo e serragem fresca. É o cheiro de decomposição antiga. Um fedor rançoso e penetrante que parece se infiltrar pela própria madeira do seu caixão barato. Você percebe, com um arrepio que não tem nada a ver com o frio, que você não está sozinho aqui embaixo. Você é apenas o mais novo residente. A peste negra, o fato histórico que define sua era, tornou esse medo 1000 vezes pior. Com tantos corpos se acumulando, centenas por dia nas cidades maiores, como Paris ou Florença, não há tempo para os rituais adequados. Não há tempo para os tradicionais 3 dias de velório. Um período de espera originalmente projetado exatamente para garantir que a alma realmente partiu e o corpo não iria, bem, acordar. As carretas dos mortos rangem pelas ruas de paralelepípedos. Você quase pode ouvir o guincho das rodas de madeira precisando de graxa. E as pessoas são jogadas em valas comuns às pressas, cobertas com cal viva. Quem poderia dizer com certeza se todos naquela pilha macabra estavam realmente completa e irrevogavelmente mortos? É exatamente por isso que as lendas urbanas começam. Elas não são histórias de fantasmas contadas ao redor da lareira. Elas são relatórios de testemunhas oculares, distorcidos pelo tempo e pelo pânico. Um coveiro, meses depois, reabre uma sepultura de família para enterrar um novo parente e encontra o esqueleto do último ocupante em uma posição terrivelmente contorcida. Os ossos dos dedos, agora nus e brancos, estão arranhados, alguns até mesmo presos nas frestas da tampa de madeira. O tecido da mortalha está rasgado perto da boca. Essas não são histórias de vampiros, são histórias de pânico. Você bate. Você usa a pouca força que seus músculos paralisados conseguiram recuperar. Suas mãos doem contra a madeira sólida acima de você. Tum, tum, tum. O som é pateticamente baixo, abafado por palmos de terra molhada. Você tenta gritar de novo, a garganta seca e arranhada, provando o pó da serragem. Você chuta. A madeira cede 1 milímetro, mas não quebra. O ar está ficando quente, pesado. Você está respirando seu próprio hálito viciado, o dióxido de carbono enchendo o pequeno espaço. Uma curiosidade surpreendente é que esse medo era tão real, tão palpável, que persistiu por séculos. Muito depois da sua era, lá no século XIX, as pessoas inventariam caixões de segurança. Eram engenhocas às vezes complexas. Caixões com tubos de ar que levavam à superfície, sistemas de alavancas e o mais famoso, cordas amarradas aos dedos ou pulsos dos mortos, conectadas a sinos acima do solo. Se você acordasse, você poderia teoricamente tocar o sino e alertar o coveiro de plantão. Uma invenção nascida não da fantasia, mas de um terror estatisticamente pequeno, mas existencialmente enorme. Mas você não tem um sino, você está na Idade Média. Você tem apenas alguns centímetros de madeira de pinho barata e 6 palmos de terra fria e úmida entre você e o mundo dos vivos. Você sente a umidade da terra começando a se infiltrar pelas frestas da madeira mal vedada. Um filete frio de lama toca seu tornozelo e o choque faz seu coração disparar. O pânico se instala, uma onda fria e elétrica que substitui a febre. Você bate com mais força, gastando o precioso e limitado ar que lhe resta. Você não está lutando contra um monstro. Você não está lutando contra um demônio ou um fantasma. Você está lutando contra um erro administrativo, um diagnóstico apressado. A lenda urbana mais antiga não é sobre vampiros que saem da sepultura. É sobre pessoas normais, como você, que são colocadas nela cedo demais.
O som da sua própria respiração ofegante e o batimento frenético do seu coração em seus ouvidos são agora as coisas mais altas na sua pequena, escura e solitária caixa. Você está em casa. O pânico gelado daquela caixa de madeira parece um sonho febril, uma memória que se dissolve como névoa ao sol da manhã. Você está vivo, mas estar vivo na sua era é simplesmente trocar um conjunto de perigos por outro. Você sobreviveu ao medo agudo da morte prematura. Agora você retorna ao abraço lento e crônico da morte por ignorância. Hoje é um dia importante. Um dia de feira, talvez, ou um festival de santo. Você não vai usar suas roupas de trabalho, a túnica de linho grosso e sem cor, manchada de suor e fuligem. Não. Hoje você vai usar o seu melhor. Você abre o baú de madeira ao pé da sua cama. O ranger das dobradiças de ferro é baixo e queixoso, e o cheiro que sobe é uma mistura de madeira de cedro, lavanda seca e algo vagamente metálico e químico. Você puxa sua túnica mais fina. É de um verde deslumbrante, um verde tão profundo e vibrante que parece capturar a própria essência da primavera. Custou-lhe o equivalente a 6 meses de trabalho. Você sabe vagamente que sua avó sempre desconfiou dessa cor. Ela a chamava de a cor do povo das fadas, o verde usado pelos espíritos traiçoeiros que viviam sob as colinas, aqueles que roubavam crianças e azedavam o leite. As lendas urbanas da sua aldeia estão cheias de viajantes solitários que seguiram uma luz verde para dentro do pântano e nunca mais foram vistos, ou de mulheres bonitas em vestidos verdes que amaldiçoaram linhagens inteiras. Você ignora as histórias. Você é um homem, ou mulher, prático. Você puxa a túnica pesada pela cabeça. O tecido não é macio. A lã, embora finamente tecida, é rígida. Ela farfalha com uma certa aspereza química. E o cheiro que você notou no baú está mais forte agora. É um odor azedo, como o de um centavo de cobre deixado na sua boca. Você não tem como saber, mas essa cor maravilhosa vem do verdete. Para obter esse tom vibrante, o mestre tintureiro pendurou placas de cobre sobre cubas fumegantes de vinagre, raspando o pigmento verde-azulado corrosivo que se formava. Esse pigmento, o acetato de cobre, é um veneno. Enquanto você se ajeita, você coça o pescoço. Há uma irritação crônica ali, bem onde a gola bordada roça sua pele. Está vermelha, escamosa e coça com uma persistência ardente, especialmente quando você sua. Você culpa o sangue ruim, ou talvez um desequilíbrio dos seus humores. Você jamais faria a conexão entre sua doença de pele e sua peça de roupa mais cara. A lenda urbana diz que o verde é amaldiçoado pelas fadas. A verdade é que ele está lentamente envenenando você por contato. Mas a sua roupa não está completa. Você vai até o pino de madeira perto da porta e pega seu orgulho e alegria, seu chapéu. É uma obra-prima de feltro de castor, de um marrom profundo, com uma aba perfeitamente rígida. Você o comprou do mestre chapeleiro da cidade vizinha. E todo mundo sabe dos chapeleiros. Eles são excêntricos. As lendas dizem que eles são tocados, que o trabalho de transformar peles de animais mortos em algo bonito mexe com a mente. O chapeleiro de quem você comprou este item, um homem chamado Thomas, é a prova viva. Ele raramente olha nos olhos de alguém. Suas mãos tremem com um tremor fino e constante, e ele alterna entre acessos de raiva explosiva e períodos de timidez paralisante. As pessoas o chamam de Thomas Louco pelas costas. Você assenta o chapéu na cabeça. O dump suave e o ajuste perfeito são reconfortantes. O que você não sente é o mercúrio. Para transformar a pele de castor ou coelho em feltro liso e maleável, Thomas usou um processo chamado carotagem. Ele mergulhou as peles em uma solução de nitrato de mercúrio, um líquido laranja brilhante que lentamente quebrou as fibras. Os vapores que ele respirou, dia após dia, em sua oficina mal ventilada e cheia de vapor, eram neurotoxinas potentes.
O mercúrio destruiu seu sistema nervoso. Este é o fato histórico por trás da figura do chapeleiro maluco. Não uma fantasia, mas uma doença ocupacional terrivelmente real. E a lenda se torna sua realidade. Você também não está seguro. Na faixa de couro dentro do chapéu, aquela que agora está pressionada firmemente contra sua testa suada, há resíduos desse mesmo mercúrio. Com cada dia de uso, uma quantidade minúscula e insidiosa do metal pesado é absorvida diretamente pela sua pele e entra na sua corrente sanguínea. Você não percebeu a mudança, porque foi muito lenta. Mas sua esposa, sim. Ela reclama que seu temperamento está mais curto, que você se tornou irritável e rápido em se ofender. Você tem tido dificuldade para dormir. E às vezes, pela manhã, você nota um gosto metálico estranho no fundo da sua garganta que nem a cerveja matinal consegue lavar. A curiosidade surpreendente sobre tudo isso é o cheiro. As profissões mais perigosas eram muitas vezes as mais fedorentas. A Rua dos Tintureiros, por exemplo, era famosa pelo fedor insuportável de amônia. Por quê? Porque um dos fixadores de tintura mais comuns, usado para fazer o azul do urze, woad, era urina humana velha. Cidades inteiras tinham sistemas de coleta de urina, deixada em grandes tonéis para fermentar e se tornar mais potente antes de ser usada para fixar a cor nas roupas. Você está vestindo veneno de cobre, possivelmente fixado com urina, e está usando mercúrio na cabeça. Você está parado, pronto para ir. Você se sente magnífico, um cidadão de importância, mas você é um catálogo ambulante de toxinas. A lenda urbana do chapeleiro que enlouqueceu porque foi amaldiçoado por espíritos da floresta é apenas uma tentativa de explicar o envenenamento neurológico. A lenda de que o verde é uma cor azarada e perigosa é a memória cultural de erupções cutâneas, doenças e até mortes causadas por pigmentos tóxicos. As roupas não matavam rápido como a peste ou a espada. Elas matavam lentamente, coceira por coceira, tremor por tremor, uma lenda urbana que você estava vestindo literalmente sobre a pele. O cheiro é a primeira coisa que você nota. Não é o cheiro limpo e antisséptico dos tribunais modernos que você poderia imaginar, cheios de verniz de madeira e ar-condicionado. Não. Você está em um salão municipal em algum lugar da França, talvez no ano de 1457. O cheiro é um ataque. É uma mistura espessa de palha úmida e podre, espalhada pelo chão de pedra. O odor azedo de dezenas de corpos não lavados, espremidos em bancos de madeira, fumaça de turfa de uma lareira que não está ventilando corretamente, e algo mais, algo pungente, animal. É o cheiro de esterco e medo. Você está sentado em um desses bancos de carvalho ásperos. A madeira é dura e uma farpa solta puxa um fio da sua túnica de lã grossa. Você se ajeita, tentando ignorar a umidade fria que sobe do chão de pedra. Você está aqui por causa de um rumor, uma lenda urbana que tem circulado pelas tavernas. A história de que os animais podem ser levados à justiça. Parecia o tipo de conto fantástico que os bêbados inventam. Mas então, você ouve. Não é a voz do meirinho chamando ordem. É um guincho, um som agudo, desesperado e inconfundivelmente suíno. Você se estica para ver melhor, olhando por cima do ombro de um curtidor que cheira a produtos químicos de curtume e cerveja velha. Lá, na frente do salão, onde um homem acusado de assassinato ou heresia deveria estar, há uma gaiola de madeira improvisada. Dentro dela está o réu. É um porco. Um grande porco preto com talvez 200 libras de peso. Seus pequenos olhos piscando rapidamente na penumbra. O focinho molhado tremendo. O porco está coberto de lama seca e você percebe com um arrepio algo mais escuro e pegajoso ao redor de seu focinho. O silêncio cai sobre a sala, quebrado apenas pelo ocasional oink aterrorizado. Um homem de túnica preta, um magistrado local com uma expressão de severidade mortal, se levanta.
Ao lado dele, um padre está presente, segurando um crucifixo de madeira, como se estivesse preparado para um exorcismo. Você está testemunhando a lenda se tornar realidade. Você está em um tribunal de animais. Um promotor, um homem de rosto vermelho, com uma voz surpreendentemente retumbante, começa a ler a acusação. Ele não está falando na sua língua vernácula. Ele está lendo em latim eclesiástico, a língua de Deus e da lei. Você não entende as palavras exatas, mas o tom é claro: indignação, horror, condenação. Você junta os pedaços do que ouviu na aldeia. O porco, pertencente a um fazendeiro local, supostamente escapou de seu chiqueiro. Ele vagou pela rua de terra, entrou em uma casa cuja porta estava aberta e encontrou um bebê, deixado sozinho em um berço baixo enquanto sua mãe estava no poço. O que aconteceu a seguir foi uma tragédia indescritível. Para você, no seu tempo, seria um acidente horrível, culpa de um animal sendo um animal. Aqui, na Idade Média, é um assassinato, um ato de malícia deliberada, uma violação da ordem divina. A lenda urbana é que os animais são apenas amaldiçoados e mortos. A verdade bizarra é que eles recebem o devido processo legal. O magistrado se vira para um jovem magro, parecendo pálido e doente, que está parado perto da gaiola. Este, você percebe com espanto, é o advogado de defesa do porco. Um advogado nomeado pelo tribunal, obrigado a defender um animal contra uma acusação de homicídio. O jovem advogado limpa a garganta, o som seco e nervoso. O porco guincha como se estivesse dando uma deixa. O advogado começa seu argumento. Ele não diz que o porco é inocente. Ele argumenta que o porco, sendo uma besta bruta, não possui alma imortal e, portanto, não pode possuir a mens rea, a intenção culpada necessária para cometer um pecado capital. Ele está argumentando essencialmente sobre capacidade mental. É uma defesa teológica complexa, e você vê o padre franzir o senho, claramente discordando. Este é o fato histórico que você está testemunhando. Esses julgamentos não eram farsas de aldeões bêbados. Eram procedimentos legais, meticulosamente documentados. Havia dois tipos. O que você vê agora é um tribunal secular ou civil. Ele lidava com animais domésticos individuais. Um porco, um touro, um cavalo, que cometiam crimes contra humanos. Mas havia também os tribunais eclesiásticos, os da igreja. Esses lidavam com criminosos coletivos, pragas. Você se lembra da história que seu avô contou sobre o julgamento dos ratos de Autun, décadas atrás. Os ratos foram formalmente intimados a comparecer ao tribunal por destruírem as colheitas de cevada. Quando eles não apareceram, o que surpreendentemente chocou o tribunal, seu advogado de defesa nomeado argumentou com sucesso que a intimação não era válida. Ele argumentou que, como os ratos estavam espalhados por toda a diocese, uma única intimação lida na igreja não era suficiente. Cada toca de rato precisava ser notificada individualmente. E mais, ele argumentou que a viagem ao tribunal era muito perigosa para seus clientes, pois os gatos da cidade estariam esperando para emboscá-los, privando-os assim de seu direito a um julgamento justo. A curiosidade surpreendente é que o tribunal aceitou esse argumento e adiou o caso. Mas aqui hoje, a sorte do porco está acabando. O crime é muito pessoal, muito horrível. O bebê era conhecido. O promotor agora está apresentando testemunhas. Um vizinho jura que viu o porco agindo com malícia no dia anterior. A mãe da criança está soluçando incontrolavelmente no primeiro banco. O porco, aparentemente sentindo a tensão, começa a se debater na gaiola, o som da madeira rangendo enchendo o tribunal. O juiz bate o punho na mesa de carvalho. O baque surdo faz você pular. O veredito é lido. Culpado. A sentença é pronunciada e um arrepio percorre sua espinha. O porco deve ser levado à praça pública e enforcado pelo pescoço até morrer, da mesma forma que um assassino humano seria.
Algumas semanas depois, você vê a sentença ser executada. É um dia de mercado e uma multidão se reúne. O cheiro de maçãs e pão assado se mistura com o cheiro de medo que vem do animal. Eles arrastam o porco, que guincha e luta, até um cadafalso construído às pressas. Em um ato final de paródia grotesca da humanidade do réu, eles vestiram o porco com uma jaqueta de homem e calças curtas. A corda é colocada em seu pescoço. O silêncio da multidão é total. Eles não estão assistindo a uma piada. Eles estão assistindo à justiça sendo feita. Eles estão assistindo à ordem de Deus ser restaurada. A lenda urbana dizia que animais quebravam a lei. A verdade era que a lei os quebrava de volta, com toda a força do ritual humano e da burocracia divina. A justiça bizarra daquele tribunal de animais parece um sonho distante, quase civilizado, comparado a onde você está agora. Você não está mais no chão de pedra de um salão municipal. Você está em um campo aberto. E você não está ouvindo o latim de um advogado. Você está ouvindo o zumbido baixo e constante de moscas. Milhões delas. Um zumbido tão onipresente que se tornou parte do silêncio. Uma vibração que você sente mais nos dentes do que nos ouvidos. O ar não cheira a palha mofada. Ele cheira a ferro velho, a cobre, a carne crua deixada ao sol por 3 dias e a algo doce e doentio que faz seu estômago revirar. Você está nos arredores de um lugar que entrará para a história, talvez Agincourt, no ano de 1415. A grande batalha terminou há dias. Os nobres vitoriosos partiram, levando seus estandartes e seus prisioneiros resgatáveis. Os corvos já fizeram seu primeiro banquete. Agora é a sua vez. Você é um dente de corvo, um limpador de campo. Você não tem lança nem escudo. Você tem um saco de estopa e uma faca pequena e cega. Você está aqui para roubar os mortos. Botas, cintos, uma bolsa de moedas esquecida, talvez até um anel de sinete de um dedo inchado. É um trabalho horrível, mas um par de botas de couro boas pode alimentar sua família por 1 mês. O chão sob seus pés é uma provação. É uma lama espessa e sugadora, uma mistura de terra argilosa da Normandia e chuva incessante. Mas não é só lama. É misturada com sangue coagulado que forma poças gelatinosas e escuras. É misturada com os restos descartados da batalha, flechas quebradas, tiras de couro e por toda parte os mortos. Homens e cavalos estão entrelaçados em esculturas grotescas de morte. Você pisa com cuidado, seu pé descalço afundando na lama fria que espirra entre seus dedos. O cheiro é tão espesso que você quase pode mastigá-lo. Você amarra um pano sobre o nariz e a boca, mas não adianta. O miasma, a névoa visível da podridão, paira sobre o campo como um cobertor. A lenda urbana que você ouviu na aldeia diz que você deve ter cuidado. Os velhos dizem que os corpos dos homens maus, especialmente dos soldados que morreram sem a extrema unção, incham com o diabo. Eles dizem que demônios menores entram nos cadáveres e se você perturbar seu descanso, o corpo explodirá, liberando o espírito maligno em uma nuvem de enxofre e pecado. Você sempre achou que era uma história para assustar crianças e manter os ladrões de túmulos longe. Você está prestes a descobrir que a lenda é verdadeira. Apenas o motivo está errado. Seu olhar se fixa em um prêmio, um cavaleiro. Ele está deitado de costas, parcialmente afundado na lama. Ele ainda usa sua placa peitoral, uma peça de aço polido, agora manchada de ferrugem e sujeira. Os cavaleiros são onde o dinheiro está. Você se aproxima com cautela. Não há ninguém por perto, apenas o vento assobiando pelos buracos de viseira dos elmos vazios. O zumbido das moscas é mais alto aqui. Elas cobrem o cavaleiro como um tapete preto e iridescente que se move. Você chuta a bota do cavaleiro, sólida. Você se ajoelha. O cheiro que sobe do corpo é insuportável.
É concentrado, ácido, como vinagre misturado com ovos podres. Você puxa sua faca e tenta cortar a tira de couro que prende a placa peitoral. E então você nota o quão estranho o corpo está. Ele está inchado, terrivelmente inchado. O corpo não parece mais humano. Parece um odre de vinho de couro, esticado até o ponto de ruptura. A pele do pescoço, onde não é coberta pelo aço, é de uma cor verde acinzentada e roxa, esticada e brilhante. A placa peitoral de aço, que deveria estar sobre um peito humano, está arqueada para fora, como se algo enorme estivesse inflando por baixo. As tiras de couro gemem sob uma pressão que não é deste mundo. O que você não sabe, o que sua era não tem como entender, é a química da decomposição. As mesmas bactérias que viviam pacificamente no intestino daquele cavaleiro, ajudando-o a digerir seu último pedaço de pão e cerveja, agora estão em frenesi. Sem o corpo vivo para regulá-las, elas estão comendo. Elas estão comendo o cavaleiro por dentro. E enquanto comem, elas liberam gases. Metano, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono, uma sopa química volátil. O corpo é um recipiente selado. O couro curtido e a armadura de aço fazem um excelente trabalho em manter tudo lá dentro. A pressão está aumentando. A lenda diz que é um demônio. A verdade é um processo biológico inevitável. Você ignora o aviso que seu nariz está lhe dando. Você precisa daquela armadura. Você enfia a ponta da sua faca sob a tira de couro grossa perto da axila e puxa com força. O couro está escorregadio por causa da umidade. Você se apoia no peitoral com a outra mão, colocando seu peso sobre o corpo inchado para obter alavancagem. É nesse momento que você aprende a lição da maneira mais difícil. Não há um estrondo de demônio. Há um gole, um som baixo, úmido e profundo de algo cedendo. A placa de aço, sob a pressão do seu braço, força o gás e o resto a encontrar o ponto mais fraco. A pele esticada e podre sob o braço do cavaleiro se rompe. Não é uma explosão de fogo, é uma explosão de fluido. Uma névoa fria e absolutamente fétida de líquidos de decomposição e gases pressurizados jorra de lado, diretamente no seu rosto. O silvo é horrível. O cheiro é tão poderoso que é uma força física. Ele atinge você como uma parede. É o cheiro concentrado da morte, rançoso, azedo e penetrante, e agora está em você. Está no seu cabelo, nas suas roupas, na sua boca. Você grita e cai para trás na lama, cuspindo e engasgando. O sabor é como nada que você possa descrever. É como provar o próprio túmulo. Você esfrega os olhos, que ardem terrivelmente. O cavaleiro agora parece ter murchado. A placa peitoral caiu frouxamente sobre um peito agora côncavo. O zumbido das moscas se torna um frenesi irritado com a súbita liberação de mais cheiros. A curiosidade surpreendente é que seus líderes militares sabiam disso. Eles podem não ter entendido a ciência bacteriana, mas entendiam o resultado. Durante cercos, muito antes da sua época e continuando nela, era uma tática de guerra biológica estabelecida atirar cadáveres em decomposição, de homens ou de cavalos, por cima das muralhas do castelo, usando trabucos. O objetivo não era matar pelo impacto. O objetivo era que esses corpos inchados e pressurizados rompessem com o impacto, espalhando uma névoa de doença e um fedor tão horrível que quebrava o moral dos defensores e, acreditava-se, envenenava seus poços com miasma. O cadáver explosivo não era apenas um acidente de campo de batalha, era uma arma. Você se levanta, tremendo, coberto por uma sujeira que parece profana. Você esquece a armadura, você esquece as botas. Você corre, escorregando e caindo na lama, longe daquele campo de pesadelos. A lenda era real. Os mortos são perigosos, não porque contêm demônios, mas porque contêm a si mesmos. Você correu daquele campo de pesadelo, lembra? O cheiro de podridão e o silvo úmido do cavaleiro, e não parou até os portões da cidade mais próxima.
Você gastou as poucas moedas que conseguiu pegar em uma caneca de cerveja quente e aguada na taverna mais barata que encontrou. Você precisava do cheiro de fumaça de turfa, serragem azeda e humanos vivos para tirar aquele miasma da sua cabeça. Agora é tarde, muito tarde. O sino da igreja já soou a completa, a oração final da noite. A cidade está fechada. Você não pode pagar por um quarto. Você está andando pela estrada de terra batida, de volta à sua aldeia, com quilômetros de floresta escura pela frente. A noite está fria, um frio úmido que penetra na sua túnica de lã, que ainda carrega o fedor fraco da sua provação no campo de batalha. O céu está limpo, sem nuvens, mas o ar parece pesado. Você pode ver milhões de estrelas, mais do que qualquer pessoa na sua era futura jamais verá. Um rio de luz derramado no veludo preto. A única luz para guiá-lo é um pedaço fino de lua crescente que mal ilumina o caminho lamacento. Seus pés fazem um som rítmico e úmido. Esborracha, puxa, esborracha, puxa. Você ouve o assobio suave do vento nos pinheiros altos que margeiam a estrada. De vez em quando, o pru profundo de uma coruja grande quebra o silêncio e você pula, o coração batendo forte, antes de perceber que é apenas um pássaro. Você está no meio do nada. A floresta é um muro de escuridão de ambos os lados. Você acelera o passo, pensando nos contos que sua avó contava. Lobos, espíritos da floresta e coisas piores. É quando o mundo acaba. Primeiro, a luz. Não é uma luz, é a ausência de escuridão. Por um instante, o mundo inteiro fica branco. Mais brilhante que o meio-dia, uma luz azulada e ofuscante que transforma a floresta escura em um desenho nítido de tinta preta e papel branco. Você congela, o pé no ar. Você vê seu próprio sombra, longa e distorcida, estendida na estrada à sua frente. Um calor instantâneo, como abrir a porta de uma fornalha, bate no seu rosto. Você aperta os olhos com força, jogando o braço para cobrir o rosto. Você ousa olhar para cima através dos dedos, rasgando o céu, vindo das estrelas. Há uma coisa. É uma serpente de fogo. É imensa, com uma cabeça de chama verde e dourada e uma cauda longa e crepitante que se estende pela metade do céu. Ela se move mais rápido do que qualquer coisa que você já viu. E enquanto ela queima, você vê pedaços dela se desprendendo. Escamas de fogo menores que caem em arcos graciosos, morrendo antes de atingir as árvores. Você fica paralisado, a boca seca, incapaz de respirar. Não há som. O mundo inteiro está em silêncio absoluto, exceto por um assobio agudo e fino que parece vir de dentro da sua cabeça. A coisa mergulha em direção ao horizonte, atrás da colina arborizada a alguns quilômetros de distância. Ela desaparece. A luz se vai. A escuridão volta com força total, uma escuridão mais profunda do que antes. Seus olhos doem e manchas roxas dançam em sua visão. Você está sozinho na estrada de lama novamente. Você fica lá, tremendo, o coração batendo tão forte que dói no peito. 1, 2, 3. Carum! O som não é algo que você ouve. É algo que atinge você. É um trovão que quebra os ossos, um estrondo que parece rasgar o próprio tecido do mundo. O chão treme sob seus pés, fazendo você cair de joelhos na lama fria e pegajosa. O som ecoa de volta das colinas, um rosnado gutural e furioso que dura vários segundos. Você ouve o estalo distante de árvores grandes se partindo. Você se encolhe, cobrindo a cabeça com as mãos, convencido de que é o dia do julgamento. Você está esperando o arcanjo tocar a trombeta. Minutos se passam. O silêncio que retorna é pesado, opressor. O único som é o zumbido alto nos seus ouvidos e o gotejar de água das folhas das árvores. E então, um novo cheiro chega com a brisa. Não é pinheiro, não é lama. É um cheiro agudo, metálico. É o cheiro da bigorna do ferreiro, o cheiro de ferro quente sendo mergulhado na água. É o cheiro de enxofre. Você sabe o que é enxofre.
Os padres o chamam de brimstone, é o cheiro do inferno. Seu cérebro medieval, alimentado por fé, medo e folclore, tenta processar o que seus sentidos lhe disseram. Luz ofuscante, calor, uma serpente de fogo voando, escamas caindo, um rugido que abalou a terra, o cheiro de enxofre. Não há outra conclusão. Você acabou de testemunhar um dragão. Na sua era, dragão não significa apenas um lagarto gigante com asas de couro. Draco, a palavra latina, significa serpente ou qualquer grande criatura rastejante. As lendas urbanas da sua época são claras. Os dragões são criaturas do ar e do fogo, muitas vezes vistos como demônios ou pelo menos como presságios terríveis. O fato histórico é que quando o cometa Halley apareceu no ano de 1066, os escribas anglo-saxões o registraram não como uma bola de gelo e poeira, mas como uma estrela cabeluda aterrorizante, um sinal do céu de que a ira de Deus estava vindo. E logo depois, Guilherme, o conquistador, invadiu e o rei morreu. A tapeçaria de Bayeux mostra isso claramente. Pessoas apontando com horror para a coisa no céu. Você viu uma dessas coisas, mas ela não apenas passou, ela caiu. Você não vai investigar. Você se levanta com as pernas como água e corre. Você corre o resto do caminho para casa, caindo na lama, se levantando, chorando de terror. No dia seguinte, a história se espalha. Outros viram. Alguns corajosos ou tolos vão para a floresta em direção à fumaça que agora sobe da colina. O que eles encontram alimenta a lenda. Eles encontram um buraco no chão, fumegante, árvores jogadas para os lados como gravetos, e no meio, uma pedra estranha, preta como carvão, pesada como chumbo, coberta por uma crosta derretida e cheia de pequenas manchas brilhantes de metal. Ela ainda está quente. O padre local a declara uma obra do diabo, uma pedra enviada do inferno. Mas a lenda se divide. A curiosidade surpreendente é que, por séculos, essas pedras que caem do céu, meteoritos, não eram consideradas como vindas do espaço. Aristóteles ensinou que os céus eram perfeitos e imutáveis. Portanto, essas pedras não podiam vir de lá, elas tinham que vir da terra. Acreditava-se amplamente que eram a ponta endurecida de um raio que havia atingido o solo. Eram chamadas de pedras de raio, ou ceraúnia. As pessoas as coletavam e as colocavam em suas casas, acreditando que eram amuletos mágicos que protegiam a casa de ser atingida por um raio. Mas você sabe o que viu. Não foi um raio, foi uma besta, uma serpente de fogo. A lenda urbana do dragão que caiu do céu não era uma metáfora. Era um boletim meteorológico, interpretado pela única linguagem que você conhecia. Aquele cheiro de enxofre e ferro quente da pedra dragão que caiu do céu ainda está no fundo do seu nariz. Mas ele é rapidamente substituído pelos cheiros da civilização. Você está de volta à cidade, uma cidade murada em algum lugar do norte da França, talvez Amiens. O ar aqui é uma mistura de fumaça de lenha, o cheiro de farinha e pão quente vindo de uma padaria, o fedor pungente de um curtume perto do rio e o cheiro onipresente de dejetos humanos e animais nas sarjetas. Você está na Praça do Mercado, um lugar barulhento e caótico. O grito dos vendedores de galinhas, o martelar rítmico do ferreiro na rua ao lado e o zumbido de 1000 conversas em um dialeto que você mal entende. Você está comendo uma maçã, uma fruta pequena e ácida que faz sua boca se encher de água. Você está encostado em um pilar de pedra áspera, observando a multidão. Mas hoje, o zumbido habitual da praça tem uma nota diferente. Há uma tensão, um tipo de excitação sussurrada. Você ouve fragmentos de conversa, confirmado por um arcebispo, na Armênia. Vive até hoje. Ele mesmo viu. A lenda urbana que está varrendo a cidade não é sobre um monstro, é sobre um homem. Um homem que não pode morrer. Você ouve o nome dele sussurrado em latim macarrônico e francês antigo, Cartáfilos.
o porteiro de Pôncio Pilatos. A história, conforme os monges viajantes a contam, baseados nos escritos de um homem chamado Mateus Paris, de um mosteiro na Inglaterra, é que este homem, um sapateiro judeu, zombou de Cristo no caminho para a crucificação. Quando Jesus parou para descansar por um momento, o sapateiro o golpeou e disse: "Ande mais rápido." E Jesus, olhando para ele com uma tristeza infinita, respondeu: "Eu irei, mas você permanecerá até que eu volte." E assim, ele permanece. A história que você ouve é que este homem, Cartafilos, agora um cristão penitente e batizado, ainda caminha pela terra. Ele é uma relíquia viva, uma testemunha da paixão. Dizem que a cada 100 anos ele adoece e rejuvenesce, voltando à idade de 30 anos, a idade que tinha quando proferiu a maldição sobre si mesmo. Ele é um homem santo, dizem os monges, que fala de tempos antigos e espera pelo fim do mundo. Você está ponderando esse conto incrível, o sabor da maçã de repente parecendo cinza quando o clima na multidão muda. Os sussurros não são mais sobre a Armênia distante. Eles estão aqui, eles estão focados. O barulho do mercado diminui. As pessoas estão se afastando, abrindo um corredor no meio da praça. Você estica o pescoço para ver. Não é um arcebispo, não é um cavaleiro. É uma pequena família. Um homem, uma mulher e 2 crianças pequenas puxando uma carroça de mão de madeira que range dolorosamente a cada volta da roda. Eles não se parecem com ninguém aqui. Suas roupas são escuras, de corte simples, mas o tecido é diferente. O homem usa um chapéu que você não reconhece, mas não são as roupas. É o cheiro deles. Eles não cheiram a fumaça de lenha ou a pão. Eles cheiram a poeira. Uma poeira antiga, profunda, que parece ter se acumulado não de uma única viagem, mas de 1000. Seus rostos estão exaustos, não da exaustão de um dia de trabalho no campo, mas de uma exaustão que parece estar nos ossos. O homem para, olhando ao redor, procurando talvez o magistrado da cidade ou um lugar para comprar água. A multidão não o ajuda. Eles o observam em silêncio. Um silêncio hostil, pesado. Você ouve um menino assobiar. Você ouve uma mulher murmurar: "Assassino de Cristo." Você percebe com um calafrio. Eles não estão vendo uma família de viajantes. Eles estão vendo a lenda. Eles estão vendo o judeu errante. Neste momento, a lenda urbana se torna terrivelmente real. A verdade por trás do mito não é um único homem imortal chamado Cartafilos. A verdade são eles. A verdade é que este conto fantástico, esta história de um único homem amaldiçoado a vagar, tornou-se a justificativa para fazer um povo inteiro vagar. Você está assistindo a uma ferramenta de propaganda em ação. Como os judeus, como povo, rejeitaram Cristo, a lógica da multidão diz: eles são todos como Cartafilos, amaldiçoados a não ter lar, a vagar pela terra sem descanso, separados de Deus e dos homens. O fato histórico que torna essa cena tão real é que você vive em uma era de expulsões. No ano de 1290, o rei Eduardo I da Inglaterra assinou o Edito de Expulsão, forçando toda a população judaica do país a sair ou enfrentar a execução. Eles foram forçados a deixar suas casas, seus negócios, suas sinagogas e se tornaram errantes. A França fez o mesmo e fará de novo. Essas famílias, como a que você vê agora, chegam a cidades como esta, sem nada além do que podem carregar, cheirando a poeira de 100 estradas, e a lenda os recebe. A história do errante não é apenas um conto de advertência, é uma licença. É uma permissão divina para o ódio. Ela transforma o preconceito em piedade. Veja, o padre local poderia dizer: é a vontade de Deus. O próprio Senhor os amaldiçoou a esta vida. A curiosidade surpreendente é que a lenda, conforme registrada pelos monges, era sobre um homem penitente. O Cartáfilos de Mateus Paris era um homem santo, uma testemunha viva da fé cristã. Mas nas mãos do povo,
Nas ruas da sua cidade medieval, a história foi distorcida. O penitente foi esquecido e apenas o pecador permaneceu. A lenda não era mais uma prova da ressurreição de Cristo. Tornou-se uma prova da culpa eterna de um povo. O homem que você vê na praça não é imortal. Ele é terrivelmente mortal e está apenas tentando encontrar um lugar seguro para suas filhas dormirem. Mas para a multidão, ele é um monstro. Ele é o homem que não pode morrer e, portanto, é um homem que não precisa de misericórdia. O silêncio hostil daquela praça, lembra? A família de viajantes cercada por olhares odiosos deixa um gosto amargo na sua boca. Você se afasta, mergulhando nas ruelas estreitas e fétidas que saem da praça principal. Você precisa de um lugar para pensar, um lugar longe das multidões. Você entra em um beco tão estreito que poderia tocar as duas paredes de pedra úmida se abrisse os braços. O cheiro aqui é diferente. Não é o cheiro azedo de pessoas e animais do mercado, é o cheiro de metal. Você sente o cheiro agudo de limalhas de latão, o odor quente e resinoso de solda e o cheiro penetrante de óleo de linhaça. E você ouve sons. Não os gritos dos vendedores ou o trote dos cavalos. Você ouve sons pequenos, precisos, quase vivos. Um tic-tac constante, vindo de centenas de fontes, como um coro de grilos de metal. Um zir baixo de uma mola se desenrolando. Um clique súbito, seguido por um chime delicado e solitário. Você para em frente a uma porta de madeira escura, de onde vêm os sons. A placa acima dela não tem palavras, apenas o desenho de um relógio de sol. Você empurra a porta, que range com um guincho úmido e lento. Você entra na escuridão. O ar está quente e seco, cheio de partículas de poeira que dançam no único feixe de luz que entra por uma janela alta e suja. O cheiro de metal e óleo é quase sufocante. Seus olhos se ajustam. O lugar é mágico. Está cheio de engrenagens. Paredes inteiras estão cobertas por elas, penduradas em pinos de madeira. Engrenagens de ferro do tamanho da sua cabeça e engrenagens de latão tão pequenas quanto a sua unha. Em uma bancada de carvalho maciço, sob a luz trêmula de uma vela de sebo, um homem velho está curvado. Ele não é um ferreiro. Suas mãos são delicadas, manchadas de graxa preta, mas firmes. Ele usa um avental de couro justo e sobre o nariz uma engenhoca estranha. Duas lentes de quartzo polido, unidas por um fio de arame que fazem seus olhos parecerem grandes e sobrenaturais, como os de uma coruja. Você se aproxima, seus pés mal fazendo barulho no chão, coberto de aparas de metal. O homem não olha para cima. Ele está mexendo no que parece ser um pássaro morto. Ele está segurando o peito aberto de um galo, mas não há sangue nem entranhas, apenas molas. Ele está operando um galo, feito inteiramente de latão polido. Com uma pinça minúscula, ele ajusta uma pequena alavanca de metal dentro da cavidade do peito da criatura. Você fica paralisado. Você ouviu sobre isso. As lendas urbanas contadas pelos peregrinos. Histórias de homens que fazem pactos com demônios para dar vida a objetos inanimados. Histórias de artesãos tão orgulhosos que tentam imitar o ato da criação de Deus. É feitiçaria. O velho relojoeiro, sentindo sua presença, finalmente olha para cima. Seus olhos gigantescos piscam. Ele não parece zangado. Ele aponta para o galo com um dedo sujo de graxa. Ele então pega uma pequena chave de ferro, insere-a nas costas do pássaro e a gira. O som é um clique-clique-clique rápido e tenso. Ele coloca o galo de latão na mesa. Você prende a respiração. Por um segundo, nada acontece. Então, um whir baixo começa. A cabeça do galo gira mecanicamente para a esquerda e para a direita. Clique. Whir. Ele levanta suas asas de metal articuladas. Ele abre o bico. E então, um som inacreditável ecoa pela oficina silenciosa. Um cocoricó agudo, metálico e fantasmagórico. Não é o som de um animal vivo.
É o som de um fole minúsculo empurrando o ar através de um apito de metal, mas para você é a voz de um fantasma na máquina. Você dá um passo para trás, quase gritando. O homem ri, um som seco, como engrenagens precisando de óleo. Você está testemunhando a verdade por trás de uma das lendas mais profundas da sua era. A lenda é que os homens podem criar vida artificial. A verdade é que eles estão começando a ter sucesso. Você vive em uma era onde as maiores mentes não estão apenas construindo castelos, estão construindo máquinas. Os grandes relógios astronômicos estão sendo erguidos nas catedrais de cidades como Estrasburgo. São os objetos mais complexos que os humanos já criaram. Universos em miniatura, com planetas de latão, girando em órbitas celestes e figuras de anjos ou demônios mecânicos que saem para bater sinos na hora certa. O que você vê não é feitiçaria, é a vanguarda da física e da engenharia. É o avô mecânico de todos os robôs. A lenda urbana que você conhece, no entanto, é mais sombria. É a história que os rabinos contam em Praga, ou assim você ouviu. A história de um homem santo que, para proteger seu povo, foi até o rio, pegou barro e, usando os nomes secretos e sagrados de Deus, moldou um homem, um gigante de barro, um golem, um servo sem alma, movido não por engrenagens, mas por misticismo. O golem, na lenda, é um autômato, e como em todas essas lendas, ele eventualmente enlouquece. Ele se torna um monstro que não pode ser controlado, porque o homem não deve brincar de Deus. Essa história de terror é a resposta da sua era à tecnologia que ela não consegue entender. Para o camponês comum, não há diferença real entre um homem que dá vida ao barro usando palavras mágicas e um homem que dá vida ao latão usando matemática. Ambos são atos de poder assustador. O relojoeiro, vendo seu fascínio assustado, mostra outra coisa. Uma pequena figura de madeira de um monge. Ele dá corda. Ele a coloca no chão de pedra. A figura desliza pelo chão em linha reta, seus braços de madeira subindo e descendo, batendo em seu peito em um ato de oração perpétua. O som é um raspar suave e rítmico. Este é o fato histórico. Autômatos existiam. Séculos antes de você, no mundo islâmico, um gênio chamado Al-Jazari projetou um barco com uma banda de músicos mecânicos para entreter um sultão, movidos por fluxo de água e camis. A curiosidade surpreendente é que esses objetos não eram apenas brinquedos para os ricos. Eram experimentos filosóficos. Eles faziam as pessoas perguntarem: se um homem pode fazer um galo mecânico que canta, talvez o universo feito por Deus seja apenas uma máquina muito maior. Talvez você e todos que você conhece sejam apenas autômatos mais complexos, movidos por molas divinas. Você sai da oficina, o som do tic-tac e do cocoricó metálico ecoando em sua mente. O golem é a lenda urbana nascida do medo do poder da criação. O galo de latão é a verdade nascida da engenharia. E na penumbra da sua era, os dois parecem perigosamente a mesma coisa. O tic-tac e o cocoricó metálico daquele galo mecânico, lembra a oficina do relojoeiro cheia de poeira e engrenagens, parecem pertencer a outro mundo, um mundo seco, ordenado e feito pelo homem. Você trocou aquele mundo por este, um mundo de caos líquido e sal. Você está a semanas de qualquer terra firme em algum lugar no Mar do Norte, uma vasta extensão de água cinza e gelada que se estende até o infinito. Você não é um passageiro, você é um marinheiro, e você aprendeu que o mar é uma criatura viva. O cheiro é a primeira coisa que o acorda e a última coisa que você sente antes de desmaiar de exaustão. É uma mistura que queima o nariz. O cheiro avassalador de sal marinho, tão espesso no ar que você o prova em seus lábios rachados. O cheiro penetrante de alcatrão quente, usado para calafetar as tábuas do navio. O cheiro de peixe morto e entranhas de peixe em barris. E abaixo de tudo isso, o cheiro úmido e constante de madeira encharcada e podridão, vindo do porão escuro abaixo de você.
Você está no convés e o mundo não para de se mover. O navio range e geme sob seus pés como um homem velho com dor. Cada tábua, cada viga protesta contra a força implacável do oceano. Suas mãos não parecem mais suas. Elas estão cruas, vermelhas e inchadas, cheias de farpas de puxar cordas de cânhamo molhadas e ásperas. A espuma do mar, fria como gelo, atinge seu rosto, e o vento assobia uma nota baixa e constante nos cordames acima de você. Um zumbido que nunca para, dia ou noite. Você não tem medo de cair no mar. Você tem medo do que está dentro dele. Durante as raras calmarias, os homens mais velhos contam histórias. Eles não falam de dragões ou golems. Eles falam do abismo. Eles falam da serpente de Midgard, que morde a própria cauda ao redor do mundo. E eles falam em sussurros assustados sobre o Kraken. Você ouviu a lenda urbana. Não é apenas um peixe grande, é um monstro do tamanho de uma ilha flutuante, um animal tão vasto que, quando submerge, cria um redemoinho capaz de sugar um navio inteiro, com mastro e tudo, para as profundezas escuras e geladas onde o sol nunca brilha. Eles dizem que ele tem braços, centenas deles, ou talvez apenas 10, mas cada um mais grosso que o mastro principal do seu navio e que ele pode agarrar um navio e parti-lo ao meio como um graveto. Você, um homem prático, tentou descartar isso como contos de marinheiros bêbados. Até hoje, o dia amanheceu errado. O mar está calmo, calmo demais. Não há vento. As velas de linho grosso pendem frouxamente, batendo contra os mastros de pinho com um som oco e preguiçoso. Flap, flap, flap. O navio mal se move, balançando suavemente em um mar que parece vidro oleoso. E o nevoeiro. Um nevoeiro branco e espesso desceu durante a noite, envolvendo o navio em um casulo silencioso e úmido. Você não consegue ver a proa do navio da popa. O único som é o gotejar constante da condensação dos cordames no convés. Ploc, ploc, ploc. Um grito quebra o silêncio. Vem do ninho da gávea, no alto do mastro, acima do nevoeiro. Não é um grito de terra à vista. É um grito estrangulado, um som de puro terror que é cortado pela metade. Todos no convés congelam. O capitão, um homem de rosto curtido como couro, late um comando. Você e os outros correm para a murada, seus olhos tentando penetrar a névoa leitosa. O cheiro do ar mudou. O cheiro de sal foi substituído por algo mais. Um cheiro estranho, almiscarado, quase doce. E então você vê. Não é uma ilha, é uma massa. A 30 jardas do seu lado de bombordo, algo vasto e pálido rompe a superfície da água. Não faz barulho, apenas emerge. É uma carne pálida, quase cinzenta, brilhando como gordura na luz fraca do nevoeiro. Parece uma bolha colossal de carne doente. Então, um braço sobe da água. Você para de respirar. O braço é de um rosa pálido doentio e é mais grosso que o seu corpo. E continua subindo. Ele se desenrola, mais longo do que um carvalho alto. E na parte inferior você vê os discos, ventosas. Dezenas delas, algumas pequenas, outras do tamanho de um prato de estanho, cada uma pulsando suavemente no ar úmido. O braço se torce, como uma serpente explorando. Um tuaque surdo ecoa quando ele bate na superfície do mar. Deus nos salve! Você ouve o imediato sussurrar, o som de seu rosário clicando em suas mãos trêmulas. Outro braço aparece, e um terceiro. Eles não estão atacando o navio, eles estão apenas se movendo. Mas é o que vem a seguir que quebra sua mente. Uma fenda no nevoeiro se abre por um momento, e no centro daquela massa de carne pulsante, você vê o olho. É do tamanho da sua cabeça. Não, é maior. É do tamanho de um escudo de batalha. E não é o olho morto e estúpido de um bacalhau. É um olho com uma pupila retangular, escura como o próprio abismo. É um olho que parece inteligente. E ele está olhando diretamente para o navio. Diretamente para você. Você não está vendo o Kraken, a lenda urbana da Ilha Viva. Você está vendo a verdade por trás da lenda. Você está olhando nos olhos de um arquiteutes, a lula gigante.
Uma criatura das profundezas escuras e esmagadoras, um animal que vive a quilômetros abaixo dos seus pés e que quase nunca é visto vivo na superfície. O fato histórico é que os cartógrafos medievais e renascentistas, como Olaus Magnus, em sua famosa Carta Marina de 1539, não inventaram os monstros marinhos que desenharam. O mapa dele está cheio de criaturas horríveis, serpentes marinhas gigantescas, lagostas do tamanho de navios, e sim o Kraken, atacando marinheiros. Esses não eram voos de fantasia. Eram os relatórios literais de testemunhas oculares. Eram os resultados aterrorizantes do encontro da humanidade com a megafauna do fundo do mar. A lula gigante, talvez morrendo ou talvez tendo perseguido uma presa até a superfície, submerge. O grande olho desaparece. A água onde ela estava começa a girar. Um vórtex, um redemoinho se forma, e seu navio, antes parado, é puxado em direção a ele. O navio inclina violentamente. Você se agarra a uma corda, o cânhamo queimando suas palmas. Há gritos, o estrondo de barris rolando pelo convés. A curiosidade surpreendente sobre sua experiência é aquele cheiro, aquele odor estranho, almiscarado e doce que você sentiu. As lendas dizem que o Kraken atrai peixes e marinheiros com seu cheiro bom. A verdade é ainda mais estranha. O único predador da lula gigante é o cachalote. O resultado de suas batalhas titânicas nas profundezas às vezes produz uma substância chamada âmbar cinzento. É, essencialmente, um vômito de baleia endurecido. Uma substância cerosa, fedorenta quando fresca, mas que, ao flutuar no oceano por anos, cura-se e desenvolve um aroma incrivelmente doce e almiscarado. É uma das substâncias mais valiosas do mundo, usada para fazer perfumes para reis e rainhas. Os marinheiros, encontrando essa substância de cheiro doce flutuando na água após o desaparecimento de um monstro, conectaram os dois. A lenda do monstro de cheiro doce era, na verdade, o subproduto de sua morte. O navio se estabiliza, o nevoeiro permanece, o silêncio retorna, você fica na amurada, tremendo de frio e terror, com o cheiro de almíscar e sal ainda em seu nariz. O cheiro de sal e o fedor almiscarado daquele monstro marinho, lembra? O olho gigante no meio do nevoeiro, são lavados de você por uma chuva fria e constante. Você deixou o mar para trás. Você está no interior agora, no coração do Sacro Império Romano Germânico. Você entra nos portões de uma cidade chamada Hamelin. É uma cidade bonita, aninhada ao longo do rio Weser, que corre rápido e escuro. As casas são de enxaimel, com vigas de carvalho escuro e gesso branco. O ar cheira a pão de centeio assando e a fumaça de lenha doce. Parece pacífico, mas é o som. O som está errado. Você para na praça do mercado, que está quase vazia. O chão é de paralelepípedos úmidos e irregulares. Você ouve o gotejar da chuva das gárgulas da igreja. Você ouve o coo melancólico dos pombos sob os beirais. Você ouve o assobio de um homem no estábulo escovando um cavalo. O que você não ouve é o que deveria estar aqui. Não há gritos, não há risadas. Não há o som de bolas de couro sendo chutadas ou o clique-claque de brinquedos de madeira no pavimento. Você não ouve crianças. A lenda urbana que o trouxe aqui é famosa. Você a ouviu de um bardo em uma taverna a 3 cidades de distância. A história de um homem com roupas coloridas, um Buntesman, que livrou esta cidade de uma praga de ratos com sua flauta mágica, apenas para ser traído pelo prefeito. E em vingança, ele retornou e levou embora o bem mais precioso da cidade. Você entra na única taverna da praça. O cheiro de cerveja azeda e ensopado de repolho é espesso. O lugar está quase vazio, exceto por alguns homens velhos em um canto, bebendo em silêncio. Você se senta no bar de madeira áspera, marcado por centenas de canecas. O estalajadeiro, um homem com o rosto de um bulldog triste, enxuga uma caneca de estanho com um pano sujo.
Você pede uma cerveja. O líquido que ele lhe dá é escuro e morno. Você toma um gole. É amargo. Você força um tom casual. Ouvi dizer que vocês tiveram problemas com ratos. O estalajadeiro para de limpar. O pano para de se mover. Ele não olha para você. Ele olha para a parede. O silêncio na taverna se aprofunda. Você só ouve o tic-tac de um relógio de peso em algum lugar no fundo. Ratos, ele finalmente diz, a voz baixa e áspera. Você não sabe o que são ratos, viajante. Ele descreve, não como uma história, mas como uma confissão. O som, um chi constante dentro das paredes dia e noite. O som de milhões de pequenas garras arranhando a madeira. O cheiro de seus ninhos, um fedor de amônia e podridão que azedava o leite na jarra. Ele descreve o terror de acordar com um peso no peito, apenas para ver 2 pequenos olhos vermelhos brilhando na escuridão a centímetros do seu rosto. Ele fala de berços invadidos. A cidade estava sendo comida viva. Então ele descreve o flautista. O homem apareceu do nada, vestido como um pavão. Ele diz, roupas de retalhos vermelhos, verdes e amarelos, e o cheiro dele. Ele cheirava a hortelã e lavanda, um cheiro tão limpo que parecia sobrenatural. E a flauta, a madeira fina e uma melodia que fazia seus dentes doerem, tão alta e penetrante que entrava em seus ossos. E os ratos, eles jorraram das casas, um rio preto, peludo e vivo, inundando a rua, seguindo o homem colorido enquanto ele mancava. Você nota que ele mencionou que o homem mancava, em direção ao rio. O som de milhares de corpos batendo na água, o borbulhar e os guinchos enquanto eles se afogavam. O estalajadeiro cospe no chão de palha. E então o burgomestre, aquele porco ganancioso, o enganou. Ofereceu-lhe 10 moedas de prata, não as 100 de ouro prometidas. O estalajadeiro se inclina e o cheiro de cerveja azeda em seu hálito atinge você. Mas ele voltou, no dia de São João, quando todos os adultos estavam na igreja. Sua voz é agora um sussurro quebrado. A música era diferente, suave, doce, como os sinos da Páscoa. Ele aperta os olhos. Nós saímos da igreja e a rua estava vazia. O portão leste estava aberto e eles se foram. Todos eles, 130 de nossas crianças, minhas 2 netas, desapareceram. A lenda urbana termina aí, um ato mágico de vingança. Mas você, sentado nesta taverna silenciosa, sentindo o peso do luto que preenche o ar como fumaça, você se pergunta, o que realmente aconteceu? Esta é a verdade sombria. A lenda é um cobertor jogado sobre uma tragédia muito mais humana. Os historiadores da sua era futura encontrarão um registro sóbrio nos anais da cidade, datado de 1384, que simplesmente diz: faz 100 anos desde que nossas crianças partiram. Partiram para onde? A flauta mágica é a explicação fácil. A verdade é um labirinto de possibilidades aterrorizantes. Você pensa na peste negra que varreu esta terra, lembra do medo de ser enterrado vivo? Mas isso foi antes. Talvez tenha sido outra doença. Você já ouviu falar da dança maníaca, a praga da dança? Ou talvez o fogo de Santo Antônio, o ergotismo causado por pão de centeio contaminado com um fungo. Ele causa alucinações terríveis, convulsões e uma sensação de queimação nos membros. Você imagina, as crianças da cidade envenenadas pelo pão, delirando, dançando loucamente para fora dos portões da cidade em uma histeria em massa, seguindo um homem colorido que só elas podiam ver em suas mentes febris. Ou talvez tenha sido o fato histórico da Cruzada das Crianças, no ano de 1212, um evento bizarro onde milhares de crianças alemãs e francesas, inspiradas por pregadores fanáticos, marcharam para o sul, acreditando que sua inocência lhes permitiria tomar Jerusalém. O flautista não era um mágico, ele era um recrutador carismático de túnicas brilhantes, um padre louco, e sua flauta era a promessa do paraíso. As crianças não foram para uma caverna mágica.
Elas marcharam para a Itália, onde o mar não se abriu, e elas foram vendidas como escravas no norte da África ou morreram de fome nos Alpes. A curiosidade surpreendente, no entanto, é a explicação mais provável e mais mundana. Após a peste ter matado um terço da Europa, vastas regiões no leste, Boêmia, Transilvânia, estavam desesperadamente despovoadas. Locatores, profissionais, agentes de colonização, viajavam pela Alemanha devastada pela pobreza. Eles eram conhecidos por suas roupas coloridas e brilhantes para atrair atenção. Eles iam de cidade em cidade tocando tambores e flautas, prometendo terra de graça, liberdade e uma nova vida no leste. Você olha para o estalajadeiro de rosto triste. Você olha para as ruas vazias. A lenda diz que um mágico roubou as crianças. A verdade provável é que os pais, empobrecidos e sem esperança, deram seus filhos. Eles os venderam ou os deixaram ir, seguindo um homem de roupas coloridas que prometia a eles um futuro que Hamelin não podia oferecer. A lenda do flautista é mais fácil de suportar. É mais fácil culpar a magia e um demônio vingativo do que admitir que a pobreza e o desespero levaram uma cidade inteira a enviar sua próxima geração em uma migração em massa da qual nunca retornaram. O som da flauta é apenas a memória assombrada da esperança. Aquele silêncio na taverna de Hamelin, lembra? A cidade sem crianças parecia pesado como uma pedra. Mas o silêncio que você carrega agora é seu. Ele vive dentro do seu peito. Você está doente. Você não está morrendo de forma dramática, como as vítimas da peste que você temia na juventude. Lembra daquele pânico de ser enterrado vivo? Esta é uma morte lenta, em parcelas. É uma tosse. Uma tosse seca e persistente que rasga sua garganta todas as manhãs, deixando um gosto quente e metálico de sangue velho na sua língua. É uma fraqueza que se instalou em seus membros, transformando suas pernas em chumbo e seus braços em água. Você cheira a si mesmo o tempo todo. O odor azedo de suor febril que gruda nos seus lençóis de linho áspero, não importa quantas vezes eles sejam lavados. Os médicos? Você já viu os médicos? Eles vieram em suas vestes escuras, cheirando a ervas e pomposidade. Eles consultaram seus gráficos de estrelas. Eles franziram o senho para a cor da sua urina. Eles declararam seus humores em desequilíbrio. Eles o sangraram. O som da lanceta perfurando sua pele e o gotejar constante de seu próprio sangue em uma tigela de latão. Você só ficou mais fraco. Eles lhe deram purgantes fortes que o deixaram vazio e trêmulo. Você pagou a eles as poucas moedas de prata que tinha, e tudo o que você comprou foi mais fraqueza. Agora você está desesperado. Você não tem mais fé nos homens de latim. Você ouviu sussurros, um tipo diferente de cura. Não de um médico, mas de um boticário. Um homem que tem uma loja escura perto do matadouro, um lugar que os médicos desprezam, mas que os desesperados procuram. Você se arrasta até lá ao entardecer. A loja é apenas uma fenda escura entre um açougue e uma tinturaria. Você empurra a porta de madeira pesada e nenhum sino toca. A porta apenas range com um gemido baixo e arrastado. O ar aqui dentro é a coisa mais espessa que você já respirou. É uma parede de cheiros. Não são os cheiros frescos de hortelã ou lavanda. É o cheiro de 1000 coisas secas. Há o odor de poeira de ervas, o cheiro de enxofre, o odor de cânfora, o cheiro metálico de minerais moídos e algo mais. Algo por baixo de tudo. Um cheiro doce, mas empoeirado. Um cheiro antigo, como couro velho, pergaminho e uma leve sugestão de carne curada. Atrás de um balcão de carvalho preto, arranhado e manchado, um homem pequeno o observa de olhos que parecem lascas de obsidiana. Ele não diz nada. A sala está silenciosa, exceto pelo borbulhar lento de algum líquido espesso em um alambique de cobre em um canto. Você se apoia no balcão, a madeira fria e oleosa sob suas palmas suadas. Você não diz o que tem. Você apenas tosse. É um som feio, úmido e profundo, que ecoa na pequena loja.
O boticário assente lentamente. Ele não vai até os potes de cerâmica cheios de folhas de sálvia ou raiz de valeriana. Ele se vira para um conjunto de gavetas de madeira escura atrás dele. Cada gaveta tem um rótulo em latim gasto. Ele puxa uma gaveta perto do fundo. O som é um raspar de madeira seca em madeira. Ele não tira ervas. Ele tira um pedaço de pano amarrado com barbante. Ele o coloca no balcão, com um baque surdo e poeirento. Ele desamarra o nó. Dentro há um pó. É de um marrom escuro, quase preto, com uma textura estranha. Parece uma mistura de terra, serragem queimada e pequenos fragmentos brilhantes que parecem resina. O cheiro que sobe dele é aquele que estava sob todos os outros. Poeira antiga, mirra, especiarias exóticas e carne. Múmia, ele diz, a voz como o farfalhar de folhas secas. A lenda urbana que você ouviu é que esta é a cura mais poderosa do mundo. A verdade é o que a palavra significa. A palavra persa mum significa cera ou betume. As pessoas na sua era acreditam que o betume preto, a substância pegajosa que vaza do solo em terras distantes, é uma panaceia milagrosa. E os antigos egípcios, como você ouviu, usavam esse mesmo betume para preservar seus reis mortos. A lógica para você é simples. Se a substância pode preservar um corpo por 3.000 anos, certamente pode preservar o seu por mais algumas décadas. O boticário pega uma pequena colher de bronze e retira uma porção do pó. O custo é exorbitante, mas você paga, você precisa. O que você não sabe, o que a lenda urbana convenientemente obscurece, é que você não está comprando betume. A vasta maioria das múmias egípcias não era preservada com betume, mas com resinas de árvores e natrão. E mesmo que fossem, o que você está comprando não é a resina raspada da múmia. Você está comprando a própria múmia. Você está comprando o faraó moído. Você está comprando carne humana de 1000 anos, ossos humanos, linho carbonizado. E os ratos e insetos que foram mumificados junto com eles, tudo pulverizado em um pó fino. Você está prestes a cometer canibalismo medicinal. O boticário mistura o pó escuro com um copo de vinho tinto quente e especiado. Ele o empurra para você. Você olha para o líquido escuro e turvo. O cheiro do pó múmia floresce no calor. Um aroma poeirento e rançoso que se mistura com o cravo e a canela do vinho. Você bebe. O sabor é indescritível. O vinho é doce, mas o pó é amargo, terrivelmente amargo e terrivelmente velho. E a textura, a textura, é areia. É uma areia fina e horrível que arranha sua garganta e seus dentes. Você engole com força, sentindo o gosto de poeira e tumba. E este é apenas o começo. Este é o fato histórico. O canibalismo medicinal não era uma prática marginal. Era a medicina convencional. O boticário, vendo que você aguentou a múmia, aponta para outros itens. Ele tem potes de uso humano. É um musgo pálido e fantasmagórico. Ele explica que este musgo só cresce nos crânios de homens que morreram violentamente. Idealmente, um criminoso deixado apodrecendo na forca. Lembra do campo de batalha? A morte violenta era comum. Raspado do osso, esse musgo enfiado no nariz supostamente cura hemorragias nasais. O crânio de um homem enforcado, moído, cura dores de cabeça. A curiosidade surpreendente é a crença na transferência de vitalidade. Por que, você pergunta, o sangue de um homem executado é um remédio? As pessoas na sua era acreditavam que quando um jovem saudável era executado, seu espírito vital, sua força, estava em seu pico. Multidões, especialmente epiléticos, se reuniam nas execuções públicas, com copos na mão, pagando ao carrasco para pegar o sangue quente e fumegante que jorrava do pescoço decapitado. Eles o bebiam ali mesmo, acreditando que a vitalidade do homem morto curaria sua doença. O carrasco, de fato, tinha um lucrativo negócio paralelo vendendo partes de corpos. A gordura humana, derretida, era um tratamento caríssimo para reumatismo.
Você sai da loja, o gosto de poeira de múmia e vinho amargo em sua boca. Você não sabe se a lenda urbana é verdadeira. Você não sabe se o pó do homem morto vai curar a doença no seu peito. Mas você sabe que a verdade é muito mais estranha. A verdade é que você acabou de comer a história. O gosto daquela poeira de múmia. Lembra? O pó amargo de um faraó moído ainda parece grudar no fundo da sua garganta. Uma secura antiga que nenhuma cerveja aguada consegue lavar. Você fugiu daquela loja de boticário cheirando a morte e especiarias, precisando de ar fresco. Você continua sua jornada, movendo-se para o sul ao longo do Reno, e você chega à cidade de Estrasburgo. É o verão do ano de 1518 e o calor é sufocante. É um calor úmido, pesado, que faz o ar parecer uma sopa espessa. O cheiro da cidade é o habitual. Os canais que servem de esgoto a céu aberto, o odor de peixe podre vindo do rio e a fumaça de lenha das cozinhas. Mas hoje há um som e há um cheiro novo. O som não é o tic-tac metódico do relojoeiro. Lembra? Nem o assobio de um dragão celestial. É música alta, estridente e implacável. Você ouve o guincho agudo das charamelas, um som que parece perfurar seus ouvidos. Você ouve o zunido penetrante dos pífaros. E, acima de tudo, você ouve o tambor, um tum, 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 rítmico, profundo e constante, que parece ecoar não apenas na praça da cidade, mas dentro do seu próprio peito. A música não é alegre. Ela é frenética, desesperada e, acima de tudo, incessante. Você segue o som e o cheiro. O novo cheiro é o odor avassalador de suor, o cheiro pungente e azedo de centenas de corpos não lavados, trabalhando sob o sol quente. É tão espesso que faz seus olhos lacrimejarem. Você chega à praça do mercado. O que você vê não faz o menor sentido. As barracas dos vendedores foram empurradas rudemente para os lados. O centro da praça de paralelepípedos está cheio. Centenas de pessoas. E elas estão dançando. Você para, confuso, não é um festival, não há risos, não há casais girando em trajes festivos. Esta é uma massa caótica de corpos se contorcendo. Você se aproxima, fascinado e horrorizado. Você foca em uma mulher perto da borda. Você ouvirá o nome dela mais tarde, Frau Trofea. Dizem que foi ela quem começou, semanas atrás, dançando sozinha na rua. Agora, ela não está sozinha. Ela está em farrapos. O suor colou o tecido fino de seu vestido ao seu corpo esquelético. Seus olhos estão arregalados, injetados de sangue, mas vidrados. Eles não veem você. Eles veem algo além. Ela está descalça. Você olha para baixo. Os paralelepípedos sob ela estão cobertos por uma pasta úmida de poeira e sangue. A pele de seus pés foi completamente rasgada, mas ela não para. Ela pula, gira, seus braços balançando descontroladamente como os de uma marionete quebrada. Um som baixo, um assobio seco, escapa de seus lábios rachados, onde uma espuma branca e pegajosa se acumulou nos cantos. E ela não é a única. Um homem ao lado dela, um padeiro corpulento, está girando e girando, os braços estendidos, até que ele perde o equilíbrio e cai com um baque surdo na multidão. Ele não se levanta, ele é pisoteado. Pessoas gritam, não de medo, mas de algo mais. Você ouve gemidos, você ouve pessoas chorando, você ouve risadas agudas e histéricas, tudo isso quase abafado pelo tum-tum-tum do tambor. Esta é a lenda urbana, a praga da dança, a maldição de São Vito. A história que você ouviu é que a cidade foi amaldiçoada por um santo por algum pecado coletivo. E agora eles são forçados a dançar até que a morte os leve. Mas então você olha para o lado. Em uma plataforma de madeira elevada, observando a cena, estão os magistrados da cidade e os bispos. Seus rostos não são de piedade, são de pânico. E ao lado deles estão os músicos. Você percebe o absurdo aterrorizante. A música não é parte da maldição, é a cura prescrita.
Você está testemunhando o fato histórico mais bizarro. Os médicos da cidade, consultando seus textos antigos, declararam que esta era uma doença de sangue quente, uma febre natural que causava a mania. A lógica deles era clara. Se o corpo está superaquecido e precisa se mover, a única cura é forçar o corpo a se mover mais. Eles precisam dançar até passar. As autoridades de Estrasburgo não tentaram parar a dança. Elas a encorajaram. Elas limparam os mercados para dar mais espaço aos dançarinos. Elas contrataram os músicos, pagando-os para tocar o dia e a noite inteira, para manter a batida, para forçar os doentes a continuar. Elas até ergueram um palco de madeira no meio da praça, cujo som range e geme sob o impacto constante de centenas de pés ensanguentados. Você está assistindo a um tratamento médico que é, na verdade, uma tortura fatal. Você assiste impotente, enquanto um homem magro, que parecia estar em seus últimos momentos de energia, de repente para. Seus olhos rolam para trás. Ele agarra o peito e cai no chão como um saco de pedras. O som de seu crânio batendo nos paralelepípedos é um craque doentio, mas a música e o barulho dos pés o encobrem. 2 guardas da cidade, parecendo exaustos e enojados, correm, pegam o corpo pelos braços e o arrastam para uma pilha crescente de pacientes. Em um beco próximo, exaustão, desidratação, derrame, ataque cardíaco. Eles estão morrendo dezenas por dia e a cura é mais música. Mas por quê? O que começou isso? A lenda culpa um santo. Você olha ao redor. A cidade está em crise. Você ouve que a fome foi terrível no último inverno. O pão. Você se lembra da lenda de Hamelin e o pão mofado? A curiosidade surpreendente é o ergotismo. Um fungo, o claviceps purpúrea, que cresce no centeio úmido, o grão dos pobres. Este fungo é um alucinógeno natural poderoso, quimicamente relacionado ao LSD. É isso? Você está assistindo a uma cidade inteira em uma viagem de ácido coletiva, induzida pelo pão que eles comeram para sobreviver? Eles estão dançando com demônios que só eles podem ver? Ou é algo mais profundo? Você olha para os rostos contorcidos. Você vê o peso de uma era inteira. A praga, a fome, a guerra, o medo constante de Deus e do diabo. Talvez não seja um veneno químico. Talvez seja um veneno social. Uma histeria em massa. Uma válvula de escape psicossomática para um nível de estresse e terror que o cérebro humano simplesmente não consegue mais suportar. O corpo se quebra. A mente se parte. Você se afasta, recuando do calor e do cheiro de suor e sangue. O tum-tum-tum do tambor parece segui-lo, batendo dentro do seu próprio crânio. Você deixa a cidade da dança para trás, um lugar onde a lenda urbana se tornou uma política de saúde pública e onde a cura e a maldição são exatamente a mesma coisa. Mas essa música frenética, o tum-tum-tum dos tambores da morte, ela começa a desaparecer. Você a deixa para trás e o som se torna mais suave, mais distante, até que não passa de uma memória pulsante. O som estridente dos pífaros se dissolve, substituído por algo muito mais gentil. O som da sua própria respiração, lenta e profunda, enchendo seus pulmões. Você está longe da poeira da praça. Você está longe do cheiro de medo e suor febril. O ar ao seu redor agora está limpo e fresco e tem a temperatura perfeita. Você está em um lugar seguro. O dia de hoje e todas as provações daquelas eras distantes acabaram. O medo de ser enterrado vivo, o veneno lento em roupas bonitas, o terror do monstro no nevoeiro e a loucura da dança são apenas ecos agora. São apenas histórias. E você está perfeitamente a salvo delas. Sinta o peso confortável do seu corpo exatamente onde você está deitado. Sinta a textura macia e limpa dos lençóis contra sua pele. Aqui não há paralelepípedos ensanguentados, não há madeira áspera de caixão, não há gritos, há apenas a quietude profunda da sua noite. Imagine esse silêncio se aprofundando,
crescendo como neve fresca caindo lentamente em uma floresta escura, cobrindo todos os sons ásperos do mundo, tornando tudo suave e pacífico. Cada respiração que você solta é como uma onda quente e suave, se retirando da praia e levando consigo qualquer tensão que tenha sobrado. Você pode deixar tudo ir. Você não precisa dançar. Você não precisa correr. Você não precisa nem mesmo tentar. Tudo o que você precisa fazer é descansar. O ar está calmo. A sala está tranquila. Deixe as lendas se dissolverem na escuridão e permita que a calma o envolva como um cobertor pesado e quente. Você está seguro, você está confortável e é hora de dormir.